7h23, o Manhã no Ar está de volta com as principais notícias da sua manhã de segunda-feira. E todo mundo conhece alguém que já teve o celular roubado aqui em Manaus, não é mesmo? E o problema é que esses aparelhos acabam sendo revendidos de maneira ilegal. Para coibir esse tipo de ação, a Secretaria de Segurança Pública agora possui um sistema que faz o bloqueio desses telefones já nas delegacias. Veja como funciona. Agora, quem tiver o celular furtado ou roubado pode bloquear o aparelho com a ajuda da polícia, no momento do boletim de ocorrência. É um processo ainda mecânico. Eu faço no DIP, o DIP manda para a delegacia interativa e a delegacia interativa automaticamente faz. A gente calcula que no máximo em 2 dias o telefone está inabilitado. A novidade é uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E, segundo o secretário, o bloqueio é imediato, já que os celulares são hoje os objetos mais roubados nas ruas de Manaus. Uma maneira também de coibir a revenda dos aparelhos furtados. Teve gente que já teve seu aparelho roubado 3, 4 vezes. Então, é isso que nós estamos querendo evitar, tornar uma ação pouco vantajosa para o criminoso o assalto do telefone celular. E como é que é isso? Inabilitando o telefone, tornando ele inservível para qualquer uso. Para inabilitar o telefone, você precisa ter o código e-mail. Esse código normalmente está dentro do telefone, na caixa ou na nota fiscal. O ideal é assim que você comprar, você guardar de alguma forma esses números, né? Pode anotar no caderninho, mandar para o e-mail para ter esse arquivo ali, porque só com esse e-mail você consegue fazer esse bloqueio imediato. E por pouco, um princípio de incêndio numa casa não acabou em tragédia no bairro Cidade de Deus na tarde desse domingo. 3 crianças estavam sozinhas e trancadas e foram salvas pelos vizinhos. Vamos ver. As chamas começaram no início da tarde desse domingo numa casa na comunidade Gustavo Nascimento, Cidade de Deus. 3 crianças com idades entre 2 e 4 anos estavam no imóvel. A gente viu, estava todo mundo correndo, né? Aí a única reação que eu tive foi que é o poço do vizinho daqui. Aí a gente ligou, desemendou ali, aí puxaram a mangueira. Aí eu liguei dali da casa do vizinho, que era essa porta que tudo era de vidro aí, ó. Na hora do fogo tudo estourou para aí, estourou a televisão, tá tudo ali, ó. Quando na hora do sufoco caiu, as crianças tudo gritando. Aí todo mundo pensou que as crianças estavam pegando tudo sendo queimadas já, que eles gritavam muito aí dentro. A mãe dos menores, Damares da Silva de Lima, de 21 anos, havia deixado as crianças com o irmão de 16, mas ele saiu para trabalhar pela manhã. De acordo com os vizinhos, a jovem teria costume de deixá-los sozinhos e trancados para ir a festas. E ela é acostumada a sair todo final de semana, deixar essas crianças sair sozinha. É dia de quinta, sexta, sábado e domingo, volta segunda, terça ou nem volta às vezes. Policiais militares da 13ª Secom foram acionados via CIOPS e quando chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado. Quando chegamos no local, nós já nos deparamos com as crianças fora das casas, né? Os vizinhos já tinham retirado as crianças e o bombeiro já tinha controlado o incêndio junto com os moradores. De acordo com o Conselho Tutelar da Zona Leste 2, depois do exame de corpo de delito, as crianças devem ser encaminhadas para a casa dos avós. Já a mãe, que chegou no fim da tarde e não tinha condições de falar com a reportagem, pode ser indiciada por abandono de incapaz. Quando tiraram as crianças, elas estavam só na casa, abandono de incapaz, né? E aí fica a critério da delegada agora tomar as devidas situações. Com certeza deve ser indiciada assim, né? Esse tipo de situação não pode acontecer. Se os vizinhos não tivessem agido de forma rápida, essas crianças poderiam ter morrido. E além de abandono de incapaz, essa mãe poderia responder também por homicídio, né? Uma responsabilidade muito grande. São crianças muito pequenas, 3 crianças com idade que variam de 2 a 4 anos. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio, mas a suspeita é que as crianças teriam ficado com fome e o menininho maior de 4 anos foi tentar fazer comida e acabou causando esse incêndio. Na hora que os vizinhos conseguiram retirar as crianças, ele estava com uma panela na mão, o que levantou essa suspeita. A gente espera que esse caso não aconteça novamente, que essas crianças sejam bem cuidadas pelos avós e que isso sirva de exemplo para todo mundo que está acompanhando a gente e que tem esse tipo de costume de deixar a criança em casa sozinho. Nunca se sabe o que pode acontecer. E nesse fim de semana, um foragido do sistema prisional do Amazonas foi preso após tentar fugir da polícia durante uma perseguição na Avenida Max Teixeira, na zona norte da capital. Durante a fuga, ele perdeu o controle da direção e capotou o veículo várias vezes. O detalhe é que dentro do carro estava o filho dele, um bebê de apenas 8 meses.
Tudo aconteceu no fim da manhã de sábado. Segundo a polícia, o carro estava em alta velocidade e quando os policiais tentaram abordá-lo, o motorista acelerou o veículo para fugir. O carro capotou na comunidade Baixada Fluminense, na Cidade Nova. Quem conduziu o carro era Dione da Silva Souza, de 25 anos. Ele estava com o filho de 8 meses e a mãe do bebê. No acidente, a criança foi arremessada, mas depois que recebeu atendimento médico, passa bem. A mulher também não ficou ferida. A gente entrou em contato com o Centro de Operações, constatou que o veículo se tratava de uma res furtiva, né, um produto de roubo, havia sido roubado dias anteriores. Entramos em contato com o proprietário do veículo, que nos informou que o veículo havia sido roubado há cerca de dias atrás, cerca de 3, 4 dias atrás, por um casal com uma criança. E no interior do veículo, no momento do capotamento, havia uma criança de aproximadamente 8 meses. O motorista foi preso e na delegacia os policiais o identificaram como foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim, desde novembro do ano passado. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculina. E olha só, outra situação absurda. Uma criança de 3 anos foi levada por assaltantes na noite de sábado, durante o roubo de um carro na rua Ramos Ferreira, lá no centro de Manaus. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente agora é a Thea Morel. Olá, Thea, conta pra gente o que aconteceu nesse assalto e o resultado de tudo isso, né? Um susto muito grande para a família que teve uma menininha de 3 anos levada ali na cadeirinha no banco de trás desse carro. Exatamente, Adriane. Foi um susto muito grande para essa família. E a Danaila, a garotinha de apenas 3 anos, ela passou pelo menos 3 horas desaparecida, de acordo com o relato da família, né? Eu estive com eles ontem pela manhã. A Danaila estava bem, já havia sido encontrada. E eu conversei com os pais, né? Tanto com a mãe quanto com o pai da Danaila, né? E eles contaram como tudo aconteceu. A Leia estava fazendo uma entrega na rua Ramos Ferreira, em um hostel, e ela estava acompanhada da irmã e da Danaila, que estava na cadeirinha no banco de trás. A Leia entrou no hostel para fazer a entrega, a irmã dela ficou do lado de fora no carro e a Danaila estava dormindo. Os assaltantes chegaram muito rapidamente, a família acredita que eles inclusive estavam empreendendo fuga e pediram para a tia sair do carro. Aí você me pergunta, não viram que tinha uma criança dentro do carro? Viram sim, porque eram pelo menos 3 homens, 2 entraram na frente e 1 atrás. Mas mesmo assim eles não se importaram em arrancar com o carro e levar a garotinha junto. Isso aconteceu na Ramos Ferreira e a Danaila foi deixada a quase 2 quilômetros de distância na Ferreira Pena, mas num trecho que já fica próximo ao Boulevard Álvaro Maia. Por isso que a família calcula que seja mais ou menos uns 1,5 quilômetros de distância do lugar onde o carro foi levado, né? Os assaltantes aproveitaram ali um momento em que encontraram a rua um pouco mais deserta, abriram o carro e deixaram a garotinha lá. Ela foi encontrada por uma outra senhora que estava passando na rua, que viu que a menina estava muito assustada e que começou a publicar uma foto dela nas redes sociais. Aí foi uma questão de tempo até que toda a família que estava procurando a Danaila e essa senhora que encontrou a garotinha pudessem entrar em contato e a menina, por volta de meia-noite, voltou para poder dos pais, né? Eu conversei ontem com o pai, o Danis de Seixas, e a mãe, a Leia. A Leia relatou que, felizmente, o tempo, né, que esses bandidos ficaram com a Danaila foi muito pequeno e que, de acordo com a garotinha, estava tudo bem. O susto é que foi muito grande. Vamos ver. Ela contou que colocaram ela numa calçada, ela chegou a cair, né? Porque eles saíram muito rápido e ela foi andando na calçada. Foi quando uma senhora avistou e pegou ela e perguntou quem era ela. Ela só apontava para o hostel do meu sobrinho. Foi Deus mesmo. Eu não desejo isso para ninguém, porque é a pior sensação do mundo, né? Que a gente sente. No momento que a minha filha foi levada, eu fiquei transtornado, né? Fiquei desesperado. E eu imaginava que eles iam matar minha filha, né? Fazer alguma coisa e matar ela, porque o que a gente mais vê hoje no nosso meio é esse tipo de situação, né? E quando nós encontramos nossa filha, que eu vi ela no colo da moça que encontrou, eu fui o primeiro a pegar ela, né? Abracei, não larguei mais ela.
Pois é, Adriane, eu também conversei com os pais, né? Nesse momento aí, eles estavam em busca do carro, porque os assaltantes deixaram a garotinha no meio da rua, mas levaram o carro e ninguém sabia exatamente qual é que era o paradeiro desse veículo. Eles, no momento em que nós estávamos gravando a reportagem, tiveram a informação da polícia de que esse carro foi encontrado no Parque São Pedro, no bairro Tarumã. O carro estava abandonado, com os vidros abertos, os policiais estavam esperando que a família fosse lá realmente para pegar o carro de volta, para que esse carro pudesse ser devolvido pela família. Quando a família chegou lá, esse carro estava cheio de vários objetos, de bolsas, e a polícia acredita que esses objetos que não pertenciam à família, né, alguns deles realmente eram objetos de assaltos, de ações que esses assaltantes haviam cometido durante a noite e durante a madrugada, que ainda ficaram dentro do carro. O que esses assaltantes realmente não esperavam, Adriane, é que esse caso tivesse uma repercussão tão grande, principalmente por conta da Danaila que foi levada, né? A partir do momento que a família perdeu a criança, eles começaram a mobilizar todas as forças possíveis. O Danis, né, que é o pai da garotinha, é irmão de um cabo também da PM, que fez todo o possível para que a garota fosse encontrada. A garota foi encontrada, mas aí a placa do carro já havia sido divulgada, as características, todo o resto. Então, assim, não foi muito difícil para a polícia encontrar esse carro, e os próprios assaltantes perceberam que se eles continuassem circulando com esse veículo, provavelmente eles iam ser pegos. Agora falta a polícia investigar o caso para descobrir quem são esses 3 assaltantes tão ousados que saíram não só com o carro, mas também com a garotinha, quase como uma refém. Um susto muito grande. Obrigada, Thea, pelas informações. E a gente vai trazer mais detalhes desse caso completo daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, no Alô Amazonas. E o jornal A Crítica de hoje também destaca esse assunto. Ladrões levam carro com criança dentro. Mãe de menina de 3 anos revela os momentos de terror vividos pela família na noite de sábado. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com as notícias do carnaval e também do esporte. A gente vai mostrar como foi a seletiva do jiu-jitsu para o Mundial que vai acontecer em Abu Dhabi. É um instante só.